Bem-vindo de volta ao meu canal e hoje eu quero aproveitar esse momento de final de ano, de reflexões que a gente costuma fazer sobre como foi o ano, sobre como está indo a nossa vida, para que rumo está indo a nossa vida, para a gente refletir um pouco aqui e te oferecer também algumas práticas sobre as pressões da vida moderna. A gente fica recebendo tantas pressões de chefes, de chefas, de expectativas dos outros, expectativas que nossa família tem sobre nós, expectativas que nós temos sobre nós mesmos, que eu tenho cada vez mais percebido muitas pessoas conversando comigo, chegando para buscar algum tipo de coaching, algum tipo de aconselhamento, esgotadas. As pessoas chegam com um nível de energia lá embaixo, é como se estivessem carregando o mundo nas costas, né? Então eu quero oferecer esse vídeo aqui para que a gente possa primeiro observar quais pressões são essas, da onde vêm essas pressões, historicamente, da onde vem isso, e depois a gente poder olhar, será que existe uma maneira da gente se relacionar de uma forma diferente com isso? Então, vamos lá. Bom, tem uma série de pressões que a gente vive nesse mundo moderno, nesse mundo de internet, nesse mundo de redes sociais, nesse mundo de comparações, nesse mundo corrido, que todos nós temos aí uma vida corrida, né, cheia de responsabilidades. Então vamos começar trazendo para vocês alguns dos temas, algumas das pressões que eu noto hoje em dia em mim mesmo e noto nas pessoas ao meu redor, né? Uma delas é o individualismo. A gente vive numa sociedade, por natureza, que tende a nos colocar dentro de uma caixinha e falar, olha, você, no final das contas, você está sozinho, você está sozinha. A luta é sua. Se você está enfrentando um problema, no final do dia, as pessoas vão conversar com você, você pode decidir se abrir, você pode decidir buscar algum tipo de ajuda, mas no final das coisas, é você que vai colocar sua cabeça no travesseiro e vai tentar se virar, tentar ter uma boa noite de sono e tentar encontrar as respostas, né? Então essa ideia do individualismo, ela está retratada aí, gente, ela está retratada em tudo. Se a gente for no cinema, quantos e quantos e quantos filmes a gente não assiste no qual o herói, a heroína vai lá sozinho salvar o mundo, sem pedir ajuda para ninguém, né? Isso está presente na nossa cultura, mas será que foi sempre assim? Será que a sociedade, o mundo, o jeito que a gente vive sempre foi com essa ideia de eu ter alguém que ganha e ganha sozinho, né? Alguém que vai ser o super-herói, alguém que vai salvar o mundo e não vai pedir ajuda para ninguém, né? Será que sempre foi assim? E na verdade não foi, né? A gente pode procurar outros momentos históricos, é, vamos olhar lá para trás, quer dizer, vamos começar a pensar antes até da agricultura, né? A humanidade começou a desenvolver a agricultura por volta de 10 mil anos antes de Cristo, tá? Então a própria invenção da agricultura é algo muito recente. Mas antes da agricultura, praticamente todos nós, toda a humanidade era o que? Era nômade. Então, o que significava que nós vivíamos em tribos, essas tribos faziam muitas das coisas do dia a dia juntos, né? E se locomoviam, inclusive, não tinham um local fixo, né? Ficavam um tempo no local, depois passavam para um outro local para poder buscar alimento, né? Então daí vem toda a ideia de nômade, né? Isso mudou com a vinda da agricultura. A agricultura começou a colocar a gente num local específico onde a gente plantava, colhia e se alimentava, né? E isso se repetia ao longo do ano com as diferentes estações do ano. E aí começaram a se criar os vilarejos, as cidades, né? E com a evolução da humanidade, a evolução da própria ciência, isso começou a se transformar depois em reinos, em reinados, e hoje são as civilizações modernas que a gente conhece. Mas essa modernidade que veio e esse processo se acelerou a partir da Revolução Industrial, né, com essa ideia de que
Nós vamos começar a produzir mercadorias para que as pessoas possam comprar. Então, a Revolução Industrial também traz essa ideia de comprar, de consumir. Acabou nos colocando cada vez mais isolados, cada vez mais individualizados, o que não deixa de ser um contrassenso, né? Porque hoje a gente tem internet, a gente tem acesso a tudo, a gente pode ver pessoas a milhares de quilômetros de distância falando, mas no final das contas a gente está vivendo hoje em dia, e isso tem estatísticas para mostrar, uma pandemia de solidão. Né? Além da pandemia que passou e agora, a nova pandemia é a pandemia da solidão, quer dizer, as pessoas cada vez mais se sentindo sozinhas, isoladas. Né? E então essa é uma primeira pressão que a gente vai ter que olhar. E precisa ser assim? Não, não precisa ser assim. Tá? Por mais que a sociedade queira nos colocar nesse espaço de solidão, de entender que esse problema que eu tenho, esse dilema que eu tenho é só meu, né? O que eu posso dizer para vocês é que ao longo desses últimos anos, tendo trabalhado com pessoas do mundo inteiro, através do meu trabalho de coaching ontológico, através das mentorias que eu ofereço, através das conversas significativas que eu tenho com as pessoas, uma dos insights mais profundos é perceber quando a pessoa olha e fala: nossa, eu achei que só eu tinha isso. Eu achei que essa era uma crise só minha. E na verdade não é. Na verdade é uma crise de todos nós. Tá? Então a crise de não se sentir bom o suficiente. A crise de se achar um impostor, uma impostora. A crise de não conseguir encontrar um equilíbrio entre qualidade de vida, né, e trabalho. Todos esses tipos de crise a gente acaba achando que são só nossas, mas na verdade é de todos nós, tá? É de todos nós. Então, o meu primeiro convite para a gente enfrentar um pouco essa pandemia da solidão e essa pressão do individualismo é que você procure, tá? Na internet você vai achar milhares de opções, ou na vida pessoal, nos seus contatos pessoais com seus familiares, com seus amigos, com as suas redes. Procure um grupo de apoio, tá? Procure um grupo de apoio, procure pessoas que estão enfrentando dilemas semelhantes ao seu, para que você possa sentar e conversar uma vez por mês, tomar um café, ou que seja algo virtual, que você faça uma conversa aqui virtual em grupo uma vez por mês. Eu tenho grupos dos quais eu participo com uma certa frequência e que funcionam muito, me ajudam muito, é quase como uma terapia coletiva, porque me ajuda a sair de dentro da minha cabeça e me ajuda a olhar e falar: não, peraí, existe luz lá fora, esses problemas que eu estou enfrentando não são só meus, e existe pessoas nas quais eu posso me apoiar, eu posso pedir ajuda, eu posso aprender e também posso oferecer ajuda, tá? Então, primeira oferta é essa: busque redes de apoio, tá? Quero falar sobre a segunda grande pressão que a gente vive hoje em dia, e existem muitas outras, tá? Eu vou manter o vídeo mais curto, então eu vou me limitar a alguns temas, mas eu não quero de maneira nenhuma ter a pretensão de dizer que tô cobrindo todos os aspectos da vida moderna aqui, tá? Mas uma grande pressão que a gente nota hoje em dia é a pressão do perfeccionismo, né? E também está muito ligada a essa que eu falei anteriormente do individualismo. Na minha opinião, muitas vezes as pessoas que são atacadas pelo bichinho do perfeccionismo são também atacadas pelo bichinho do individualismo, e aí a coisa fica mais desafiadora ainda, tá? Então essa ideia de que eu tenho que ser perfeito, perfeito em tudo que eu faço, de que por mais que eu me dedique ao extremo, eu não estou sendo bom o suficiente, né? Isso também está muito relacionado à carreira, isso está muito relacionado ao trabalho, é aquela ideia de me comparar com o outro no trabalho. Poxa, meu colega está fazendo um trabalho melhor do que eu estou aqui dando o meu melhor, mas posso fazer mais, tá vendo? Cometi um erro, acabei de cometer um erro, não deveria ter cometido esse erro, não posso errar, não posso pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda eu vou demonstrar uma fraqueza. Isso tudo vem acompanhado com essa pressão da narrativa do perfeccionismo.
E, de novo, é uma narrativa histórica e cultural que pertence a este momento atual que a gente está vivendo, tá? Então, o primeiro olhar que eu quero te oferecer é: isso pertence ao mundo moderno, tá? Não é que sempre foi assim. Não é que o perfeccionismo tem que estar num pedestal com uma verdade fundamental, tá? Teve outros momentos na história da humanidade que não, em que as pessoas viveram de uma maneira mais relaxada, de uma maneira, né, de encarar a vida de outra maneira, tá? Até mesmo hoje em dia, existem pessoas que fazem parte de outro tipo de crença hoje em dia, né? Quantas e quantas e quantas pessoas estão decidindo viver uma vida mais simples? O fenômeno do minimalismo, por exemplo, de você viver com menos objetos, de você viver com uma agenda mais aberta, de você viver com menos responsabilidades. Então, existem pessoas que conseguem viver fora desse fantasma do perfeccionismo? Claro que sim, tá? O perfeccionismo ele vem muito a partir da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, começando lá na Inglaterra, 200 a 300 anos atrás aproximadamente, trouxe essa ideia de que a gente tem que ser produtivo. E isso veio muito forte aqui nos Estados Unidos também com aquela ideia de tempo é dinheiro, eu não tenho tempo a perder. Então, produzir, fazer mais com menos. E o perfeccionismo se encaixa perfeitamente nessa ideia, né? Quer dizer, se eu tenho que fazer sempre o meu melhor, se eu não posso me permitir errar, tá? E isso vai criar o quê? Isso vai criar uma geração, que é a geração que a gente tem aí hoje, de pessoas que estão esgotadas, estão sugadas, tá? Eu quero fazer uma oferta para você em relação a como enfrentar o perfeccionismo, tá? E essa oferta está relacionada, antes de eu falar dela, vai estar relacionada a uma outra tendência, a uma outra pressão que a gente sofre hoje em dia, que é a pressão do materialismo, tá? Essa ideia de que para me realizar, para ser feliz, eu vou precisar comprar, eu vou precisar ter. Felicidade está relacionada a dinheiro, então quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou poder gastar. Olha só que eu acabei de comprar um carro novo, acabei de comprar uma casa nova, então é toda essa vida que se cria ao redor do consumismo, ao redor do materialismo. Só as coisas materiais é que têm valor. Isso também vem acompanhado a partir da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial traz essa lógica. Poxa, eu preciso criar um exército de consumidores. Eu preciso criar essa ideia na cabeça das pessoas de que as pessoas precisam comprar para serem felizes, para se realizar. Porque se eu não tiver quem comprar, como é que eu vou sustentar a produção, né? Então é lógico que os avanços que a gente conquistou aí nesses últimos 300 anos são muito importantes. Avanços que foram feitos na área da ciência, na área da tecnologia, né? E é lógico que é uma maravilha hoje em dia você ter acesso a coisas, você ter acesso a computadores, você ter acesso a alimentos diferentes, você ter acesso à possibilidade de viajar e tudo mais. Mas cada vez mais a gente tem visto quanto que as pessoas estão presas nessa ideia de que para me realizar, para ser feliz, eu tenho que comprar. E aí esse ciclo de escravidão, né, que é de trabalhar para pagar contas, de comprar mais e mais e mais e ter que ganhar mais dinheiro, então vou ter que trabalhar mais. Quer dizer, isso faz com que as pessoas fiquem presas nesse loop, né, nesse ciclo vicioso. Será que você está preso nisso? E se você está preso, existe como você se libertar disso? Eu acredito que existe, tá? Mais uma vez aqui entrando nos convites que eu vou te fazer sobre como se libertar. Um deles é: faça uma desintoxicação, tá? Faça um detox de redes sociais, tá? Principalmente redes sociais que trazem essa ideia da comparação, como por exemplo o Instagram, como por exemplo o TikTok, como por exemplo até o Facebook, que hoje em dia já não é mais tão utilizado. Se você for ver a origem desses aplicativos, os próprios algoritmos, o jeito que esses aplicativos foram construídos, eles foram construídos para fazer o que quer que seja necessário para que você fique mais tempo na plataforma. Então, os engenheiros que projetaram esses aplicativos, e toda essa informação está compartilhada num documentário sensacional, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um documentário que está na Netflix, nos quais os próprios engenheiros que fizeram esses aplicativos, eles falam: olha,
A gente pensou que tipo de informação, que tipo de post a gente precisa fazer com que as pessoas olhem para ficar mais tempo no aplicativo passando a tela. E aí são posts relacionados a temas polêmicos, como política, por exemplo, radicalismos ou consumo, tá? Posts relacionados a olha que bacana a minha viagem, olha que bacana o restaurante que eu fui, olha que bacana a roupa que eu comprei, né? E, inclusive os anúncios que vão nesses aplicativos que cada vez mais disseminam essa ideia de que eu vou comprar. Então, faça uma desintoxicação, tá? Você pode diminuir o tempo em que você utiliza esses aplicativos, tá? Você não precisa ir para um caminho radical de então eu vou sair de todos os aplicativos e não vou usar nunca mais. Mas hoje em dia, até no seu celular, você consegue monitorar a quantidade de tempo que você está usando esses aplicativos. Faça isso. Gaste menos tempo nesses aplicativos, tá? E use esse tempo para coisas mais saudáveis, para hábitos mais saudáveis, para fazer exercício físico, para ler um livro, tá? Para criar um projeto diferente, para criar algo para você, para ter um momento de qualidade entre você e a sua família, tá? Por fim, dentro da ideia do perfeccionismo, eu quero fazer uma última oferta, que é você cria um espaço na sua casa, tá? Cria um espaço na sua casa para você poder fazer uma meditação. Que seja uma meditação diária, nem que seja muito curta, pode ser 5 minutos por dia, 3 minutos por dia, tá? E você pode criar esse espaço separando um cantinho da sua casa, uma esquina, um cantinho de um quarto, no qual você retire toda a tecnologia, não deixa celular, não deixa nenhum aparelho que vai fazer barulho naquele espaço, tá? E procura buscar naquele espaço, até você pode buscar na internet, isso facilmente você encontra, um travesseiro de meditação, tá? Uma almofada confortável para você sentar e meditar. E reserve aquele espaço para você. Você pode inclusive utilizar a parede e escrever algo, né, num post-it, numa nota, e deixar colado na parede, algo que seja uma declaração, algo que você queira lembrar para você mesmo, tá? Para escrever algo que vai fazer com que você lembre do seu valor a cada dia, tá? Para saber o que é uma declaração e como fazer, você pesquise aqui no meu canal que eu tenho vídeos sobre isso, tá? É uma ferramenta fantástica que faz com que a gente relembre do poder e da dignidade que nós temos, só pelo fato de nós sermos do jeito que a gente é, tá? Se aceitar do jeito que você é, se libertar dessa narrativa da falta, porque por trás desses dilemas, dessas pressões da vida moderna, um grande tema é o tema da falta, é o tema de que está faltando, né? Poxa, está faltando mais dinheiro, está faltando mais bens materiais e está faltando mais coisas na minha vida que eu nem sei o que são. E muitas das vezes essa ideia da falta é uma crença de que eu não sou o bastante. Eu não sou bom o bastante, eu não sou bonito o bastante, eu não sou realizado o bastante, eu não tenho amigos o bastante, eu não tenho... Essa ideia, é uma crença, isso não é uma realidade. Você tem como revisitar isso. E para isso eu quero te oferecer essa prática da meditação e da declaração, tá? Então, veja aqui no meu canal, existem mais detalhes sobre como fazer a declaração. E a meditação também, eu tenho aqui técnicas de meditação que eu ofereço no meu canal. Bom, esse era o meu convite para você, para a gente olhar para essas pressões da vida moderna, e eu falei aqui de 3, eu falei de individualismo, de perfeccionismo e de materialismo, tá? Existem muitas outras que a gente pode olhar aí ao longo do tempo, e eu quero te convidar para que você olhe para essa pressão, olhe para essa crença e faça um questionamento, se questione. Será que, da onde vem isso? Qual é o contexto? Isso é uma questão histórica ou não? Isso é uma questão cultural da vida que eu tenho, do país que eu vivo ou não? Isso serve para mim ou não? Ou talvez não sirva mais, talvez eu não queira mais estar preso a essas pressões, a essas ideias. E o que eu vou fazer a respeito? Quais são as práticas que eu vou implementar na minha vida, no meu dia a dia, para me libertar,
para me libertar dessas pressões. Com isso eu quero desejar a todos vocês boas festas, que vocês tenham aí um ano maravilhoso pela frente, um ano de descobertas, um ano de reavaliação, um ano de expansão, e nós vamos com certeza estar juntos aqui no próximo ano. Se inscreva no meu canal, tá? Deixa um comentário aí, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, e boas festas.